certeza. Então, Mônica, fala um pouco da sua Falando origem. um pouco da minha origem, Da sua né? família, ali na sua infância, o que é que tem de memória sua, Nossa, dos avós, dos pais, muita da vizinhança? coisa, sim. Você nasceu em Eu nasci Juazeiro? em Feira de Santana. Você nasceu em mas Feira de foi uma Santana? coisa bem assim, foi uma coisa rápida, casual mesmo. Nasci em Feira, eu e meu irmão, logo depois de mim, Jesus, que já não está por aqui, nós nascemos em Feira. Mas assim, foi nascer porque minha avó paterna morava em Feira e meu pai era muito patriarcal, né? Então ele queria que os filhos nascessem junto da família dele. Mas a família Mas da minha mãe também veio. já moravam em Juazeiro? Em Bonfim. Em Bonfim. Ele construiu uma casa linda em Bonfim, uma casa assim maravilhosa mesmo, e nos levou para lá. A mim primeiro, né, que sou a primeira, e depois Jesus nasceu e nós fomos para lá. E aí, quando vieram as outras... Você é a pessoa que nasceu antes de Jesus. Eu nasci antes de Jesus, ou seja, que maravilha. Sou Mônica Sangalo AC, né? AC. Que lástima. Então, aí depois, quando nasceram as outras crianças, já foi em Juazeiro. Já tinha mudado para Juazeiro. Meu pai era comerciante e ficava muito nesse eixo aqui. Salvador, Juazeiro, né? Juazeiro, Feira, Bonfim, Jacobina, por ali. Então, nós fomos morar em Juazeiro. Eu honestamente não me lembro assim de Bonfim. Me lembro muito de ir passar dias em Bonfim e tal, mas é uma memória muito pequena. Não tenho assim. Então você viveu muito em Juazeiro, a sua infância. Minhas memórias todas de infância. E o que é que você tem de memória de lá, assim? Caramba, muita coisa. O Rio, que é uma coisa linda, aquele rio. Eu sempre me apaixono pelo Rio São Francisco. Toda vez que eu vou a Juazeiro, eu fico encantada com aquele rio, com aquela pujança, com aquela coisa gigante, né? Pôr do sol que é lindo. Aquela água cristalina. A água, ela tem cores, né? Durante o verão ela fica parecendo caldo de cana. Aquele, verde, né? esmeralda. Caldo de cana é maravilhoso. Caldo de cana parece. Caldo de cana. Toda vez eu tive essa impressão. Eu queria botar um canudo. E beber o Rio São Francisco. Que maravilha. E ficar bebendo aquele caldo uma de cana. Uma imagem poética linda. Sensacional, né? Então tem muita coisa que me recorda do country. Eu fui menina e logo depois eu tenho 3 irmãos, homens, né? Então eu não brinquei de coisa de menina. Não. Era ligado com os meninos. Toda brincadeira de menino que você pensar, eu sei. É bola de gude, é fazer arraia, fazer morcego, fazer rabo de arraia, aquela calda de arraia de algodão, de retalho, temperar linha de cerol, cerol, pisar o vidro, né? Fazer todo aquele processo. E fiz isso. E bola de gude, como eu já falei, pescar no São Francisco, e era perigoso, porque ele na época, eu não sei agora, mas ele era um rio que tinha piranha, e a gente era intrépido, né? Além de ser um rio caudaloso, né? E a gente descia descia o rio de boia, de pneu de trator. Nossa. Aquela... Gigante. Câmara de ar, enchia aquilo ali, a gente descia o rio. Minha mãe só vivia louca com essa história. Mas eu amava. Então eu brinquei muito brincadeira de menino com meus irmãos, né? Porque só depois de 3 meninos que vieram as 2 meninas. E o que é que você tem de lembrança dos seus pais? Muito bacana. Minha mãe era louca, varrida, né? E meu pai acompanhava bem ela nessa coisa. Eles eram músicos seresteiros, faziam seresta pela cidade. A gente acompanhava tudo pequeno, enrolado num cobertor, pelas ruas. Uma família, assim, bem circense, eu diria. Minha mãe tinha esse espírito... Bem mambembe, né? Bem mambembe, Minha mãe tinha esse espírito, assim, de carregar os meninos para todo lugar... E tudo ela queria, ela fazia. Se ela gostava de uma roupa, por exemplo, ela ia na loja, comprava o tecido e ela mesma fazia com a cara e a coragem. E inventava coisas, inventava moda. Eu lembro no carnaval que ela teve um ano que ela pegou uma fronha de travesseiro. Sim. E pintou uma cara assim na fronha, uma mulher, uma boca bem exagerada. Um clown, né? E aí prendeu em cima, fez... Mas olha, ficou sensacional. E ela saiu toda de careta, naquela época fazia isso, né? Toda coberta, a roupa com luvas. Então a fronha era a careta? A fronha ela vestiu? Isso, vestiu, amarrou aqui, ficou parecendo pintada. Uma coisa de...
um daqueles coisas de século XVIII, século XVII, Luís XV, aquela coisa Sim, de... aquelas Esqueci o nome, golas aquele assim. jabô. Isso, ficou muito interessante. E ela saiu pela rua, ela fazia a voz e tudo na careta, muito engraçado. Ela era uma figura. E meu pai acompanhava nessas coisas, meu pai era músico, né? Então ela cantava lindamente, minha mãe tinha uma voz assim incrível. Então ele tocava para acompanhar Ele tocava, sua mãe? acompanhava ela e Ele se tocava o acompanhava. quê? Violão? Violão. Ele me ensinou. Eu Então era pequenininha quando eu comecei a tocar. Então a sua escola musical já é pai Foi e mãe, com né? ele, pai e mãe. E o que é que ela cantava que você lembra que você pode cantar agora, por Nossa! exemplo? Ela cantava coisas do repertório espanhol, porque meu pai, filho de espanhol, aprendeu muita coisa. Meu avô era músico também. Meu avô tocava ocarina, não sei se você Sei, sabe. aquele É instrumento um indígena. apitinho, isso. Ele tocava aquilo e eu Lindo, um som achava lindo. Um som é, oco, como o nome diz, herdei né? uma Ocarina. ocarina dele. Não conheci, quer dizer, ele me conheceu, mas eu não lembro dele. Ele se foi quando eu era muito pequena. Mas ele tocava aquilo, ocarina, e tocava... Não era exatamente o violino, era uma rabeca mesmo. Uma rabeca. Ele tocava rabeca. Que tem um som lindo, né? Lindo, lindo. Super mambembe, é uma coisa bem, né? Tem um amigo meu, Joaquim Carvalho, eu tenho uma rabeca, eu toco assim, não toco, Sim. não vou dizer que eu toco, eu saio brincando com alguma coisa. Ele fala uma coisa interessante, ele fala que a rabeca reclama, Sim. que é um som mais áspero, lindo, né? Ela é mais conversadeira, né? É mais conversadeira, reclama, né? Outra é chique. E ela tem uma coisa mais rasteira, assim, que eu acho genial. É linda, é o som do sertão, né? Eu é o som do adoro, sertão. adoro, adoro. Então, meu avô tocava isso. E a gente acabou que todos somos lá em casa, todos ficamos músicos, de um jeito ou de outro. Não tinha como fugir. Jesus, meu irmão, tocava sax, tocava violão. Eu toco violão. Um pouquinho, bem pouquinho de teclado, mas bem pouquinho mesmo, só mesmo para brincar em casa. E gosto de outros instrumentos. Uma vez estava na Argentina e meu marido disse assim: o que é que você quer daqui? Lá em Buenos Aires, né? Eu disse assim: olha, eu quero um bandoneon. Imagine. Bandoneon, que é aquele instrumento do tango, né? Tango, é o acordeon. Que é o acordeão deles, né? Um bandoneon. Tango. Se eu quero um bandoneon, mas um bandoneon, não quero outra coisa, quero uma bolsa. Não, eu quero um bandoneon. Eu quero um bandoneon. E a gente foi atrás desse bandoneon. Oi, meu bandoneon. E conseguiu. Tem 120 anos, é um bandoneon assim. Tá lá em casa. Nunca toquei nada nele, mas nada? Eu adoro ficar olhando. Ele é lindo, todo machetado assim de madrepérola, é muito lindo bonito. demais. Aí eu quis isso. Eu só queria ir nas feirinhas. Meu espírito é muito cigano. Minha mãe era muito, muito cigana. Muito, muito. Ela era muito engraçada. Eu tenho me lembrado muito desses tempos de minha mãe, porque eu estou me achando muito parecida com ela. Estou me achando esses tempos muito parecida. E ele era incrível, meu pai era incrível, sensacional. Ele era aquele vendedor, era um comerciante, trabalhava com joias, né? E antes de trabalhar com joias, ele foi um tipo de caixeiro viajante que hoje nem existe mais, né? Era um cara que tinha um ateliê em casa, uma oficina, que os espanhóis têm essa coisa de ter uma oficina em casa, né? Uma tienda, que eles chamam. E onde eles faziam, meu avô era artesão mesmo, fazia cinto, sapato, capanga, coisas de couro, eles tinham essas habilidades. E meu pai herdou isso. Então ele vendia o que ele fazia? Nessa época eles Também. tinham barraca na feira, vendiam essa produção. Ele era solteiro ainda na época, morava em Bonfim, e aí tinha toda essa coisa de ter essa tenda, essa ateliê no fundo, na oficina, no fundo da casa. E o velho, meu avô chamava Jesus, o velho Jesus ensinou aos filhos. Meu pai era muito habilidoso com coisa de manuais, né? Trabalho artesanal. E ele aprendeu, ele fazia tudo. Tanto que ele passou muita coisa para mim, que eu gosto muito. Eu sou artista plástica também, né? Então eu gosto demais dessa coisa de mexer. Ele me ensinou tudo. Fazia ferramenta para mim, me mostrava como eram as ferramentas, com prego, com umas madeirinhas. Ele dizia, qualquer coisa pode virar uma ferramenta. Então isso era sensacional. Isso veio de meu avô, veio da Espanha. E a família de minha avó também é interessante, porque
Se eu estiver falando demais, você me Não, eu tô adorando e interrompa. é para isso mesmo. Pelo É pra você amor de trazer Deus, aí porque eu sou, olha coisas só. da sua memória que são tão Ah, meu valiosas, né? Seu Deus. semblante muda quando você está Muda, falando né? isso. É. Brilha o olho, brilha Você tudo. sabe que minha avó, eu sou Mônica, né? Então, minha avó, bisavó, chamava Mônica. Ela foi uma criança, ela foi roubada por ciganos. Ela cresceu num acampamento cigano, entendeu? Eu não sei se isso tem a ver com a coisa do... Não tem, porque não tinha sangue, mas a menininha foi roubada. Ele Mas ali por osmose ou a cultura que acaba ela herdou. pegando, eu Ela acho que pegou a pega, cultura. porque ela foi criada com eles, né? Num acampamento cigano. Imagine que era uma coisa bem old school. Olha, há muitos anos aí eles faziam mesmo aquela coisa de cigano no interior, que era Pernambuco, né? Então tinha uma coisa. Ela foi criada assim. E ela casou-se com um homem, o nome do marido dela era Alto. A-U-T-O, Alto. O nome dele. O nome do marido, marido. de minha avó, no caso do meu bisavô. E ele tinha um irmão que quis seduzi-la quando ele viajou. Então tem toda uma coisa capa-espada, romance Sim. capa-espada aí, que eu adoro, né? E ela ficou cega da catarata. Quando eu era pequenininha, ela morava na casa da minha avó, no fundo da casa. Tinha um quartinho, aquelas casas de interior, né? Sim, tinha aquele quartinho, sim. uns quartinhos lá no fundo, e ela ficava num daqueles. E eu chegava lá e eu chegava calada, muito pequena, eu ficava quieta, calada, para ela não perceber a minha presença, porque eu gostava de ver ela mexendo ela mexia nas latas, ela tinha uma infinidade de lata de leite em pó, cheia de coisas. Rapaz, se você chegar na minha casa hoje, é a mesma coisa, você acredita? Meu ateliê. Cheio de bugigangas. Mas tem coisa, Senhor. Eu sou louca por ferramentas, sou a louca da ferramenta. Tudo que é parafuso, essas coisas, tudo você vai achar na minha casa. Serra, tico-tico, tesouras, aquela alicates. maquita, tesoura, alicate, chave de boca. O que você pensar, você vai achar no meu ateliê. Porque eu adoro ferramenta. Interessante você falando aí quantas semelhanças tem com a minha cultura, porque a minha avó viveu 104 anos e 5 meses, faleceu no final da pandemia, mas não foi de Covid. Veio de Exu, Pernambuco. Você falou da sua família que vem de lá. E ali chegou na região do sul da Bahia, do Cacau. A mãe dela continuou nômade e ela casou-se com um gajão, um preto, dali da região do Cacau. Sim. Ela com 12 anos, linda. Então, eu herdei também esses afazeres que você está falando aí, de fazer meus brinquedos na infância. Nossa, meu pai era caminhoneiro, tudo. então eu tinha essas ferramentas quase todas que você citou aí, alicate de corte, Tudo, alicate de bico, furo, bico, martelo, de furar, alicate serrote, elétrico, serra, para né? desencapar o cabo, tudo isso eu tenho. E é interessante que essas recordações são muito interessantes mesmo. Me sumiu o que eu ia falar. Das ferramentas, quando eu era menina, eu já lhe disse que eu tive os 3 irmãos homens, né? E então eu não brinquei com coisas de menina. Mas eu gostava de brincar. Eu não gostava de brincar com bonecas compradas, aquelas que você ia na loja e via, aquelas bonequinhas todas. São lindas, não nego. Mas eu gostava de boneca de pano e de boneca de papel. Quem fazia? As bonecas de pano, minha avó, algumas ela fez. Depois eu mesma comecei a fazer, que eu gostava de criar, né? Aquela boneca com o cabelo, pegava a fita de cetim, desfiava a fita, fazia o cabelinho, depois enrolava bob, fazia uma coisa dos cabelos ficar cacheado, fazia os bracinhos, tudo. Então eu adorava fazer isso. E boneca de papel, que eu era apaixonada. Eu gostava até mais do que as de pano. Durava menos também, né? Mas então, comigo elas duravam uma eternidade, porque eu tinha o maior cuidado, era um amor que eu tinha por aquelas bonequinhas. Botava nome. Eu lembro de uma que chamava Ricardina, que eu botei em homenagem a meu irmão, e chama Ricardo. Olha que barato. Essa bonequinha eu fazia vestidos de longos, assim, do Império, uma coisa bem... Minha cabeça é muito romântica. Que infância maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Eu tive de tudo um pouco. A gente morava no interior do interior, porque tinha cidade, a gente morava num bairro afastado que era
não tinha urbanização. Quando a gente foi morar lá, não tinha como é pista, não tinha pavimentação, nada. Era na terra, né? O Juazeiro era uma terra quente, seca, ainda é, mas não tinha pavimentação. O que, por alguns aspectos, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Pisar no barro do chão. O sol em Juazeiro, eu costumo dizer que é diferente. É um sol diferente. Tem outra coloração, a cartela de cores de lá é muito maravilhosa. A cartela é maravilhosa, né? A cartela de cores, que de palavra Juazeiro, maravilhosa. É linda. Proporcionada pelo sol. Sim. Sol naquela terra e naquela incrível, água do Rio São Francisco. Eu gostava de manhã bem cedinho de acordar e ver as algarobas, que é uma árvore muito tradicional. Resistente à seca, né? Isso. E ela dá uma folhinha. A folha dela, quando bate o vento, parece cabelo. Parece que é cabelo voando. Folhinha fina, bem pequena. Bem fininha, levinha. Parece um cabelinho de boneca. Ai, mas eu gostava. Ficava olhando assim pela janela antes de ir para a escola, bem cedo. 6 horas da manhã. E aí o sol, aquele sol novinho, né? De manhã, vinha, batia naquelas folhinhas. E o vento. Ai, mas eu gostava muito. Gosto muito de Juazeiro. Hoje é uma cidade muito diferente de quando eu estive lá, quando eu morava lá. Eu morei em Juazeiro 2 vezes. Uma vez quando eu era garota e outra vez já depois de casada. Eu passei 5 anos lá em Juazeiro morando. Mas adoro. As pessoas, gosto muito do povo, do entendimento que a gente tem. Quase um dialeto, né? Ali tem. Um dialeto emocional. Ainda tem um povo ligado ao campo, o plantio ali, uma coisa muito expressiva. Que é maravilhoso. Do Rio, né? Tem. Eu gosto muito dessa gente, desse povo ribeirinho, eu adoro. Eu era menina e ia à beira do rio, as mulheres lavavam roupa, cantando. Eu vi tudo isso na minha frente. Elas desmanchavam anil, sabe o que é anil? Sim, uma pedrinha de anil. Azul? Era, desmanchava. Azul, anil, Às vezes, quando eu tô contando isso, aí você, mas vem cá, você tem quantos anos? 100? Não, eu sou gatinha, mas eu vi tudo isso. Eu sou gatinha, mas vi desmanchar a pedra de anil dentro da bacia de Flandre, né? E o anil serve para quê? O anil dá uma branqueada o azul, não sei se você sabe, a roupa branca, ela deve ser guardada ou enrolada num tecido azul ou num saco plástico azul. Porque ela neutraliza e não fica, não amarela. Olha, não sabia. O branco tem essa coisa. E o azul, ele tem esse poder. Eu não sei exatamente que tipo de reação química, ou não sei o que acontece, mas a verdade é que é assim. Para deixar o branco mais branco. E o azul, o anil é isso. Você lavava com anil as peças e depois você tinha aquela coisa de botar nas pedras para quarar. Tudo isso eu vi. Pode.